Boa noite. Boa noite. Após escândalo na Suíça, a HSBC anuncia fim das atividades no Brasil e na Turquia. Em meio à crise econômica, o governo lança plano de concessões de quase 200 bilhões de reais. Dilma considera o programa uma virada de página e Joaquim Levy afirma que não faltará dinheiro. Greve geral paralisa serviços na Argentina e prejudica voos no Brasil. Uma notícia mexeu com o mercado hoje aqui no país. O HSBC anunciou o encerramento das atividades no Brasil e na Turquia. De acordo com o banco, as mudanças fazem parte de um plano de reestruturação para economizar cerca de 5 bilhões de dólares até 2017. O objetivo é concentrar a atuação na Ásia, principalmente na China e na Índia. A decisão deve causar o fechamento de 50 mil postos de trabalho em todo o mundo. A mudança no plano estratégico ocorre após uma série de escândalos na filial suíça, que ficou conhecido como o caso SwissLeaks. O HSBC é suspeito de ter ajudado clientes, inclusive brasileiros, a sonegarem impostos. A filial brasileira vai se restringir a uma pequena operação para atender apenas grandes empresas. Hoje, no Brasil, o Banco Britânico é o 6º maior em ativos. Tem 853 agências focadas em clientes de alta renda e emprega pouco mais de 21 mil funcionários. Segundo agências de notícias, Santander, Itaú e Bradesco já teriam demonstrado interesse na compra do HSBC Brasil. Sobre os correntistas, em nota, o HSBC afirma que está operando normalmente e que, mesmo após a venda, vai prestar serviços aos clientes. O texto diz ainda que o banco está empenhado em garantir a continuidade do negócio e também uma transição suave e coordenada para um potencial comprador. A crise na indústria automotiva deixa mais de 35 mil trabalhadores parados em todo o país. Os trabalhadores estão afastados de suas funções em 7 montadoras de automóveis, caminhões e ônibus. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, a Anfávia, o aumento no número de afastamentos foi motivado pela queda de mais de 25% na produção de maio, que já atinge o mesmo patamar de 2005. Os empregados estão em férias coletivas ou tiveram seus contratos temporariamente suspensos, o chamado layoff. As maiores concentrações de funcionários parados estão na Fiat, na General Motors e na Mercedes-Benz. Na Fiat, a maior fabricante de veículos do Brasil, são cerca de 19 mil. Eles ficarão parados até sexta-feira. Na GM, 8 mil estarão de braços cruzados até o final do mês. Na Mercedes-Benz, que já demitiu 500 pessoas, são mais de 7 mil em férias coletivas até o dia 15 e mais de 250 em regime de layoff. Também tem funcionários parados as montadoras Hyundai, Caoa, Volkswagen, Volvo e Ford. E em meio à crise econômica, a presidente Dilma Rousseff anuncia plano de concessões. A previsão de investimentos é de 198 bilhões de reais. O anúncio foi no Palácio do Planalto. No palco, vários ministros e governadores. Empresários também estiveram na cerimônia. As ferrovias lideram os investimentos anunciados com 86 bilhões de reais. Com destaque para o trecho brasileiro da Bioceânica, um projeto gigantesco que pretende cortar a Amazônia e tem investimentos da China. A ferrovia deve ligar o centro-oeste e o norte do Brasil ao Peru, uma rota de escoamento de produtos brasileiros via Pacífico para os mercados asiáticos. Dos 198 bilhões de reais previstos para investimentos, 66 bilhões são para rodovias. Em São Paulo, boa parte é para a BR-101, para ampliar a capacidade do trecho da Rio Santos. Na área dos portos, a previsão de investimento é de 37 bilhões de reais, em Santos e Belém. Para os aeroportos, 9 bilhões de reais. Na lista estão o de Florianópolis, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e a novidade é a inclusão de concessões de aeroportos regionais, que o governo delegou a prefeituras e a estados. Serão 6 no estado de São Paulo e 1 em Goiás.
5 leilões do plano de concessões devem ser feitos ainda neste ano. Outros 11 só em 2016. A presidente Dilma disse que o plano é uma virada de página. Para nós, desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. Estamos aqui iniciando uma progressiva virada de página. Virada gradual e realista. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que não faltará dinheiro no BNDES para financiar os projetos. Não vai faltar dinheiro. Eu acho assim, como disse a presidente, assim, não adianta querer apostar que não vai dar certo. Não adianta, tá certo? O Brasil tem condições extraordinárias. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse novo pacote do governo Dilma. Saiu finalmente o novo plano de concessões do segundo mandato de Dilma Rousseff. 198 bilhões de reais em obras. Deus sabe quanto desse valor vai sair do papel nos menos de 4 anos que ainda restam à presidente. Mas o governo se esforça. Na véspera desse anúncio, o ministro Valdir Simão, chefe da CGU, Controladoria Geral da União, uma espécie de xerife da Administração Pública Federal, informou que as empresas enroladas no escândalo da Petrobras vão poder participar normalmente dessas licitações do novo plano de concessões do governo. Há hoje na CGU 29 investigações abertas contra empresas pilhadas na Operação Lava Jato. E o ministro disse que até o momento não há nada que impeça essas empresas de participarem das licitações. Elas só poderiam ser excluídas do processo se já tivessem sido condenadas pela CGU, consideradas inidôneas, inaptas para contratar com o governo. Como isso não ocorreu ainda, elas podem participar das licitações. E quanto tempo a CGU ainda vai demorar para concluir os processos de investigação? Bem, o ministro não soube precisar uma data. Ele disse que os processos duram 180 dias, mas que podem ser prorrogados. Alguns deles já foram, inclusive, prorrogados. E se alguma dessas empresas enroladas conseguir vencer alguma licitação e obter algum desse contrato, novo contrato de concessão com o governo, e depois for considerada corrupta, for condenada, bem, aí diz o ministro que, ainda que condenada, ainda que considerada formalmente corrupta, a empresa vai poder tocar normalmente os seus projetos, porque obteve os contratos antes da condenação. Costuma-se dizer que o crime não compensa. Não é bem assim, não é que o crime não compensa. É que quando compensa, o crime muda de nome. E em respeito às crianças que ainda podem estar na sala, é melhor que a gente não diga o nome. Boa noite. CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados suspende depoimento do executivo Júlio Ferman, porque ele se negou a responder às perguntas. Era o depoimento mais aguardado desta semana. Júlio Ferman é suspeito de pagar propinas a diretores da Petrobras em troca de contratos de plataformas de petróleo com a holandesa SBM. Mas ele falou pouco. Disse não ser lobista, como é frequentemente tratado. Informou que não responderia às perguntas porque firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal e o acerto ainda precisa ser homologado pela Justiça. Temo que repercussão midiática das afirmações formuladas em depoimento prestado a essa ilustríssima comissão possa vir a prejudicar não apenas minha ampla defesa nos procedimentos nos quais sou investigado, mas, acima de tudo, venha a ser prejudicial ao acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal e ainda não homologado pela autoridade judicial competente. Em sua breve fala, Ferman disse que garantiu ganhos expressivos à Petrobras. Especialmente em razão do novo modelo de contratação de plataformas de produção de petróleo em águas profundas. O executivo da SBM pode ser convocado novamente assim que o acordo de delação for homologado. O presidente da CPI, o deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, anunciou que vai pedir à Justiça Federal que retenha o passaporte de Ferman para evitar que ele fuja do país. O Instituto Lula teria recebido 3 milhões de reais da Camargo Corrêa, investigada na Operação Lava Jato. A informação foi divulgada agora há pouco pelo jornal O Estado de São Paulo e também pela TV Globo. A empreiteira também teria pago mais de R$1,5 milhão de reais à Lius Consultoria, que também pertence a Lula.
Os valores foram pagos entre 2011 e 2013. A informação consta de um relatório da Polícia Federal. Lula não é investigado pela Lava Jato. Em nota ao jornal, o Instituto Lula confirmou os pagamentos e disse que eles foram doados legalmente. O pediatra José Luiz Egídio Setúbal é o novo provedor da Santa Casa de São Paulo. Ele, que é um dos herdeiros do Banco Itaú, tem agora a missão de tirar a instituição de saúde da mais grave crise da sua história. Durante a gestão de 2 anos, Setúbal tem a missão de recuperar o hospital, que é referência em São Paulo. A Santa Casa atende em média 1.200 pessoas por dia, somente no pronto atendimento. Para ajustar as contas, o novo gestor afirma que demissões de funcionários vão acontecer porque há 2 anos a Santa Casa tinha 39 unidades de saúde e hoje tem 7. E por isso não é necessário manter a mesma estrutura. As eleições foram marcadas depois que o ex-provedor Calil Rocha Abdala renunciou ao cargo em abril deste ano. Abdala estava afastado desde dezembro de 2014 e é alvo de investigação do Ministério Público por supostas irregularidades ao longo da sua administração. Professores do Paraná aceitam proposta de reajuste do governo e encerram greve. A paralisação durou 46 dias. Depois de várias tentativas de negociação, os professores e funcionários da rede estadual de ensino decidiram aceitar a última proposta apresentada pelo governo Beto Richa. O reajuste inicial será de 3,45% e será pago em outubro. O acordo ainda prevê um plano de reajuste até 2018. Os docentes pediam pouco mais de 8% e revisão de benefícios. Com o fim da greve, os quase 1 milhão de alunos que estão sem aulas desde o dia 25 de abril retornarão às salas amanhã. A paralisação foi marcada por momentos de violência. No dia 29 de abril, manifestantes foram agredidos pelas tropas da Polícia Militar durante ato em frente à Assembleia Legislativa. Mais de 200 professores ficaram feridos. Após confronto, o ex-secretário de Segurança Pública, Fernando Francischini, pediu demissão. Também deixaram os cargos o comandante da Polícia Militar do Estado, Coronel César Kogut, e o secretário da Educação, Fernando Xavier Ferreira. Em Brasília, governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se encontra com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para discutir a questão da maioridade penal. Alckmin defende mudanças na lei atual, com ampliação da pena máxima para menores de 3 para 8 anos em casos de crimes hediondos. Cardoso, por sua vez, foi escolhido pelo Palácio do Planalto para formar uma frente suprapartidária a fim de evitar a aprovação da redução da maioridade penal na Câmara. Nós entendemos que essa proposta é inconstitucional, porque fere cláusula pétrea da Constituição. E, além disso, além de ser inconstitucional, no mérito, ela trará um gravíssimo problema à segurança pública brasileira. Na medida em que estudos demonstram claramente em vários países do mundo que, quando se coloca sob o mesmo regime penal adultos e adolescentes, o quadro é o de que esses adolescentes tendem a, quando saem das unidades prisionais, saírem sem nenhuma ou quase nenhuma possibilidade de recuperação e voltam a delinquir em maior incidência. E o relator da Comissão Especial da Maioridade Penal, deputado Laerte Bessa, do PR, entregou hoje um parecer em que defende a redução da idade penal de 18 anos para 16 anos. O relatório deverá ser lido na comissão amanhã e poderá ser votado pelos parlamentares. O texto votado na comissão ainda deve passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Escândalo no mundo do futebol. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi hoje à Câmara dos Deputados dar explicações sobre denúncias de corrupção na FIFA e também na CBF. Eu acompanhava os contratos quando era chamado, né? Alguns eu fui chamado a participar, outros não. E aqueles que eu fui chamado a participar, eu participava como ouvinte. Nenhuma notícia eu tinha e nem sabia de qualquer fato desabonador do ex-presidente Marinho, em hipótese alguma. Mesmo porque eu não compartilho dessas coisas. Renuncia quem tem alguma coisa errada na vida, né? Eu não renuncio, não.
Eu vou até o fim do meu mandato, vou cumprir minha obrigação. Eu fui eleito democraticamente por 45 dos 47 votos. Eu tenho a obrigação. Às vezes dá vontade de ir embora, porque tanta coisa a gente passa. Eu vou ficar lá até meu último dia de mandato. Imagine pedalar 8.000 quilômetros por terra e também pelo mar. Isso mesmo, pelo mar. Um iraniano apaixonado por esporte fez todo esse percurso num veículo que é ao mesmo tempo bote e bicicleta. E ele terminou a viagem aqui em São Paulo. Quem conta essa história é a Bike Repórter Renata Falzoni. Uma cena diferente. Um barco com rodas movido a pedal. Em uma viagem impressionante, o iraniano que vive e trabalha na Holanda, Ebrahim Rematnia, cruzou o Oceano Atlântico pedalando este veículo que se adapta ao mar. Foram 68 dias entre Dakar, no Senegal, e Fortaleza, no Ceará. I think that the most dangerous thing is that when I arrived at the coast of Brazil, the sharks become more aggressive and they start to hit my boat back. So they damage my lane. No one has crossed the ocean by biking, and combining that also with biking again and going over land, it's funny. Do Nordeste do Brasil até aqui, foram mais 100 dias de pedal por estradas, a bordo deste barco bicicleta. The worst place was the road. The cars, trucks are coming like flying, you know. The thing that I am biking for, a world with no borders, so I try to bring people together through the funny vehicle and tell them education is more important, to send all children to school, and children must follow their dreams. That is the ideology behind my biking. So it has 4 wheels, 2 front and 2 back. I have 14 gears, but you go heels down, it's like sometimes 45 km per hour. You go like car, you know. What is willpower? Now, willpower means following your dream, just continue and don't give up. Aqui nas ruas de São Paulo, este aventureiro finaliza uma etapa de sua aventura. Going to write a book is my next plan, and sell my book and start over again and going to Pacific. O tempo firme vai continuar em todo o estado de São Paulo. Só durante a noite e no início da manhã é que faz um pouco de frio. Com esse tempo seco, a umidade relativa do ar fechou o dia na casa dos 35%. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Não há expectativa de chuva tão cedo aqui para o estado de São Paulo. É que uma grande massa de ar seco está estagnada sobre o Brasil, mantendo uma frente fria bloqueada no sul do país. Enquanto essa frente não entrar pelo interior do continente, não teremos chuvas aqui em São Paulo. Esse ar mais seco mantém as tardes ensolaradas e quentes, as noites mais frias e a umidade relativa do ar em queda em todo o estado. Em algumas cidades faz bastante calor durante a tarde. Chega a fazer até 30 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 31 em Votuporanga e 30 graus também na cidade de Araraquara. Aqui na faixa leste, o dia ainda pode amanhecer com névoa, mas ela logo se dissipa e aí o sol brilha forte durante a tarde e as temperaturas disparam. Em Santos, faz até 30 graus amanhã e aqui na capital, mínima de 14 nessa madrugada e máxima de 25 graus. Esse tempo seco ainda vai persistir por aqui. A expectativa é de que só a partir da metade da semana que vem volte a chover aqui no estado de São Paulo. A seguir, Coreia do Sul confirma a 7ª morte causada pelo coronavírus. E a greve geral na Argentina? Paralisação prejudicou trens, aeroportos e até a coleta de lixo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber.
São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Tudo Seu de hoje, vamos todos fuxicar sobre as celebridades com Esther Rocha. Tem ainda dicas práticas de comportamento no trabalho com a escritora Daniela do Lago. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando, né? A Argentina vive mais um dia de greve geral. A paralisação tem duração de 24 horas. Mais de 20 sindicatos convocaram a 5ª greve geral da administração de Cristina Kirchner, a segunda em 2 meses. Desde a madrugada, deixaram de circular trens, aviões, ônibus e toda a rede de transportes de carga. A entrega de combustíveis aos postos de serviços foi suspensa. Sindicalistas e manifestantes fizeram piquetes e bloqueios de trânsito. O lixo se acumula nas ruas. O movimento exige reajustes salariais de 35% para compensar o poder aquisitivo perdido com a inflação. O governo quer impor um teto de 27% e afirma que a greve é política. As eleições presidenciais argentinas estão marcadas para 25 de outubro. A presidente Cristina Kirchner não pode concorrer a um 3º mandato, mas quer eleger um sucessor. 30 voos da TAM e da Gol entre São Paulo e Buenos Aires foram cancelados hoje por causa da greve na Argentina. Amanhã, segundo as companhias aéreas, não há alteração prevista nos voos, pois a paralisação não deve se estender. Coreia do Sul confirma a 7ª morte causada pelo coronavírus. Com os 95 casos já identificados, a Coreia do Sul é o segundo país com mais pessoas diagnosticadas com o vírus depois da Arábia Saudita. Já foram registrados mais de 1.000 casos em 25 países desde 2012 e 446 pessoas morreram. A MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, é um tipo mais mortal, mas menos contagioso do vírus da SARS. Não existe vacina ou remédio específico e os pacientes recebem tratamento para amenizar os sintomas de febre, tosse e falta de ar. A população tem evitado aglomerações. O metrô da capital, Seul, está tomando medidas de emergência. Todos os dias, um exército de funcionários desinfeta cuidadosamente os vagões. Antes do surto, a desinfecção já era feita uma vez por semana. O Ministério da Saúde da Coreia informou que vai assumir os gastos de diagnóstico e tratamento de todos os que contraírem a doença, assim como daqueles que foram colocados em quarentena. A presidente Park Geun-hye pediu para a população não deixar que este problema sanitário afete a atividade comercial do país. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o dançarino Carlinhos de Jesus é o capturado da máquina. Assista agora, Todo Seu.